Bem, eu quero mencionar três questões. Queria começar dizendo o seguinte, olha, na minha intervenção inicial, eu quero dizer o seguinte, aqui a grande maioria saiu no dia 18, estou supondo, então essa coisa de a luta vai seguir contra o golpe, não é aí que se divide a coisa. Isso é pão comido, vamos deixar claro. E como não vai ser nada votado aqui, e não é uma daquelas plenárias miseráveis que ocorrem por aí, não é isso que está em jogo. O que nós precisamos agora é aprofundar isso que eu chamo da eclipse da inocência da militância nos anos 80, criada a partir do guarda-chuva do petismo. Eu não uso lulismo porque isso é um conceito miserável que não serve para nada. Lulismo é uma coisa que não explica coisa alguma. Petismo explica já muito pouco. Então vamos sair desse embalo da sociologia uspiana que já é a miséria campeando no Brasil. Vamos deixar claras as coisas. Quero mencionar três questões. Primeira, no terreno da economia, que como diria a nossa boa Rosa Luxemburgo, a economia é política concentrada. O manifesto dos 150 economistas, cujo útero é a Unicamp e cujo projeto é um fracasso completo, é irrealizável. O Filgueiras já mencionou algo sobre isso, não especificamente, mas é a ideia de um neodesenvolvimentismo de uma pura ideologia. Não tem consistência alguma. Só vou dar um dado. O velho desenvolvimentismo cepalino, que é o máximo da consciência burguesa na periferia capitalista, supõe um Estado com condições de fazer política. E o Estado brasileiro, desde o Plano Real, concebido por FHC, e executado nos mínimos detalhes por o senhor Lula e pela dona Dilma, inviabiliza o Estado para montar uma estratégia desenvolvimentista, exceto se encarasse o problema da dívida estatal, que é a grande âncora do plano. Como isso a presidente Dilma arquivou com o fim da auditoria, isso não está em questão. O manifesto dos economistas da Unicamp é sinal da pobreza intelectual dos economistas da Unicamp e peça única e exclusiva de ideologia na política. É o pior que pode ser feito. Porque em momentos semelhantes com esse, o que nós precisamos são pelo menos 2 ou 3 moléculas de verdades e não alimentar a ilusão produtiva. O meu ponto é tentar desmistificar o neodesenvolvimentismo como alternativa e colocar na pauta, em cima da mesa, quais são as reais alternativas do ponto de vista, pelo menos, dos trabalhadores. E quais seriam essas alternativas? Bom, se faz sentido essa hipótese de trabalho, por que esses capitalismos dependentes, por causa da dinâmica dessa economia dependente, tem de aumentar a superexploração da força de trabalho? Porque você tem uma transferência de valor produzido aqui, que é acumulado lá, crescente. Isso é um problema estrutural. Isso faz parte da forma, desde que nós nascemos como sociedades e economias pertencentes à lógica do capitalismo mundial. As sociedades da América Latina não nasceram em 1500, nasceram antes, mas integradas à lógica da acumulação mundial. Vem dali, desde esse momento, nós temos condições ou condicionantes estruturais de dependência, ou seja, a transferência de valor é sistemática de lá para cá, com diferentes modalidades. O que o neoliberalismo e as reformas neoliberais de abertura comercial, financeira, liberalização financeira, privatizações, desregulamentação do mercado de trabalho, quebra de direitos dos poucos e parcos que conseguimos em algum momento, tudo isso, em maior ou menor grau, dependendo da reforma, aprofunda esses condicionantes estruturais da dependência. Se é assim, quais são as reais alternativas? Para você reduzir essa transferência de valor que é produzido aqui e é apropriado lá, você necessariamente tem que reverter e, no limite, diria eu, romper com as reformas neoliberais, ou seja, mexer nos marcos estruturais. Rever privatizações,
reduzir o grau de abertura comercial e financeira, reduzir a liberalização financeira, reconstruir processos de regulamentação do trabalho que permitam a retomada de alguns direitos, enfim, reverter a estratégia neoliberal de desenvolvimento. Mais além de uma mera mudança de política econômica, taxa de juros, taxa de lucro, que também é necessária. É condição necessária, mas é insuficiente. Porque se você permitir que uma parcela desse valor crescente fique aqui e faça parte da dinâmica de acumulação do capital, que ela não é exportada, isso faz com que essa economia possa reduzir o grau de superexploração no trabalho. Percebam, não é acabar, é reduzir. E, portanto, minorar estruturalmente os reflexos sociais da superexploração do trabalho. Essa estratégia é uma estratégia no maior nível de abstração que está brigando não apenas por outra política econômica, mas por outra estratégia de desenvolvimento, mudança de marcos estruturais. Você pode chamá-la de antineoliberal, anti-imperialista, enfim, cabe qualquer um dos nomes. Agora percebam que isso é dentro dos marcos do capitalismo, com 1000 contradições e 1000 possibilidades de reação interna e externa, porque vários interesses internos e externos vão ser contrariados. Agora essa é uma alternativa. A outra alternativa é por que nós precisamos continuar vivendo numa sociedade que tenha como lógica a intermediação das relações sociais pela troca de mercadorias e uma delas e principal, a exploração do trabalho, ou seja, não discutir-se mais ou menos, mas a própria existência da exploração da força de trabalho de outros. Isso é uma crítica muito comum à teoria marxista da dependência, que às vezes, no meu ponto de vista, é mal respondida. O ponto aqui, do meu ponto de vista, é a articulação entre essas 5 coisas. Percebam, se a gente juntar o segundo e o terceiro, vocês não lembram mais da ordem, enfim, os 2 mecanismos de transferência de valor, seja no plano do comércio internacional, seja no plano das remessas, pagamento de juros, transferência de lucros, dividendos, etc., etc., o que nós temos como dinâmica é que uma massa crescente de valor ou mais valor produzido pela economia dependente não faz parte da dinâmica de acumulação aqui, mas faz parte da dinâmica de acumulação lá, com as contradições de lá. Daí vem a crítica rasteira e comum, é que as duas coisas são quase sinônimas, né? De que, portanto, por essa perspectiva, a economia dependente estaria fadada à estagnação, não teria como crescer. Isso é falso. Por que é falso? Porque existe uma possibilidade de desenvolvimento capitalista na economia dependente, justamente porque a economia dependente pode, entre aspas, compensar, palavra ruim, essa transferência de valor, aumentando a exploração da força de trabalho. Por isso a superexploração da força de trabalho é central para entender a lógica, a dinâmica de uma economia, de uma sociedade capitalista dependente. Então percebam, qual é a articulação? As condições estruturais da transferência de valor colocam para o capitalismo dependente a necessidade da superexploração da força de trabalho, e notem o que eu falei no início. Como se trata de economias dependentes, em média, tem setores que não, mas em média, essas economias têm uma produtividade menor do que a média da economia mundial ou dos países centrais, o que significa que isso determina o mecanismo de transferência de valor. Portanto, ela é obrigada a aumentar a exploração do trabalho para produzir uma massa de mais valor crescente, para que, ainda que uma parte seja apropriada, acumulada lá fora, fique algo aqui e dê uma dinâmica interna. E aí as consequências de concentração de renda e riqueza e problemas sociais são, desculpem a redundância, consequências. Mas aqui, esses são os determinantes estruturais, se vocês quiserem. Mas tem os componentes conjunturais que me parecem fundamentais para entender a historicidade. Quais são? Se somos economias ou sociedades dependentes, dependemos basicamente de 2 coisas em relação à dinâmica de acumulação mundial. Primeiro, ao crescimento das economias centrais ou ao crescimento da média da economia mundial. Por quê? Porque se somos economias dependentes, em maior ou menor medida, dependendo da conjuntura, precisamos exportar. Porque uma característica da dependência é que nós, para usar uma linguagem economicista, não temos moedas conversíveis. Ou vocês acham que o real serve para alguma coisa? Serve aqui, mas o real não serve para nada. Em termos internacionais, que é o que importa. Nós precisamos ter moeda conversível. Como não temos um banco central que imprima dólar, temos que conseguir dólar. Tem 2 maneiras. Ou você exporta e consegue isso em dólares, porque também não adianta exportar e vender em pesos, vai ficar na mesma.
Ou você pede emprestado, o que significa que tem dois determinantes conjunturais importantes. Um, quanto a economia mundial está crescendo e, portanto, vai demandar de exportações que nós produzimos e exportamos para eles. Relacionado a isso, que tipo de coisas a economia mundial está demandando, que tipo de coisas nós, estruturalmente, isso muda com o passar do tempo, nos especializamos em exportar. Segunda coisa da conjuntura, para usar a linguagem economicista, nota de rodapé, economista tem a mania de usar termos pomposos para coisas relativamente simples, para parecer mais difícil. Ciclo de liquidez internacional, soa bonito. Para dizer de uma maneira simples, quanto é que tem de grana lá fora? Está sobrando? Se está sobrando lá fora, sobra algo para a gente. E se sobra algo para a gente, tendencialmente, a um preço menor. E o preço é a taxa de juros. Ou seja, como é que está o mercado de crédito internacional? Percebam, se a economia mundial cresce pouco, hoje em dia, e temos um problema no mercado de crédito internacional por razões do próprio ciclo de crédito, nós temos que a situação conjuntural, é o que estamos vendo hoje, está agravando os condicionantes estruturais da dependência. Se dermos sorte e a economia mundial estiver crescendo bastante e importando coisas que nós exportamos e, ao mesmo tempo, estiver sobrando dinheiro que a gente possa fechar nossas contas externas a um preço razoável, nós temos um alívio na condição conjuntural, mas isso não resolve os problemas, os condicionantes estruturais da dependência. Essa segunda coisa foi o Lula. Quando me pedem para explicar o que foi o Lula, eu resumo numa palavra: sorte. Não tenho... Eu sou extremamente rigoroso com essa categoria. Sorte. O cara nasceu de quina para a lua. Ele pegou um ciclo de liquidez internacional de alta, juros baixos, e a economia mundial crescendo a taxas chinesas, e não é metáfora, e eles demandavam exatamente aquilo que a gente tinha estruturalmente se posicionado para exportar. Tudo bem que era um commodity, reprimarização, ok, mas demos sorte. Acabou a sorte. Mudou o cenário externo. A gente tem que ter clareza que nós estamos metidos num sistema capitalista, que é um sistema mundial, mas que nós estamos observando e vivendo esse sistema desde a periferia capitalista. Vocês não estão em Nova York, vocês não estão em Paris, vocês não estão em Londres, vocês não estão na Austrália, vocês estão vivendo esse sistema desde um país latino-americano. O Brasil, um país dependente, um país periférico, não é? Um país subdesenvolvido da América Latina. É preciso ter consciência disso, e quero dizer, não foi fácil chegar à conclusão de que nós estávamos vivendo num país periférico, dependente, subdesenvolvido. Isso não foi uma conclusão fácil. E vou mostrar para vocês como não é fácil. A maioria dos governantes, nos últimos 12 anos, no período petista, quase afirmaram categoricamente que o Brasil deixou de ser um país subdesenvolvido, que o Brasil já não era mais um país dependente, periférico, que o Brasil já estava gozando de uma situação em que nós, como sexta economia do mundo medida em PIB, já estávamos deixando quase a condição de ser um país pobre, embora no nosso país existisse muita pobreza. Mas o país já não estava sendo considerado como tal. Olha o tamanho da força da ideologia. Muita gente foi capturada por isso, porque dá um sentimento de orgulho nacional bocó. O orgulho nacional bocó é esse. O cara acha que está vivendo num país que não é como o Paraguai, que não é como a Guatemala, que não é como sequer a Argentina e o México, que são dois outros grandes países. Acha que está vivendo num país que está deixando a condição de subdesenvolvido, de dependente e de periférico. Por quê? Porque o PIB chegou a ser o sexto produto interno bruto do mundo. Isso é de uma ignorância atroz. Mas muita gente boa que está no nosso lado, nem vou falar os nossos inimigos de classe, a burguesia, a industrial, os banqueiros, os latifundiários, os grandes comerciantes, o poder monopólico, a grande mídia, que faz um sistema bem pensado de propaganda. Quer dizer, essa gente
está falando sobre isso o tempo inteiro, mas muita gente boa do lado de cá começou a esquecer que nós somos um país dependente e periférico. Chegar a essa conclusão de que nós somos um país subdesenvolvido, portanto, um país dependente, que é a categoria que eu vou usar aqui, que vou trabalhar em seguida, foi uma descoberta que demorou muito tempo. Durante dezenas e dezenas de anos, durante décadas, o que aconteceu? Muita gente pensava que o Brasil era um país que estava se desenvolvendo e que um dia chegaria a um porto feliz chamado país desenvolvido. Outros achavam, mais ingenuamente ainda, que nós, porque saímos atrasados no processo de desenvolvimento, vai demorar um tempo um pouquinho maior para chegar numa posição tal como a dos Estados Unidos. Outros achavam que, fazendo algumas políticas, investindo em educação, em saúde, melhorando a infraestrutura, etc., o país pode deixar de ser um país dependente, periférico e subdesenvolvido. Não pode. Pode dobrar o investimento em educação, pode dobrar o investimento em saúde, pode melhorar a infraestrutura e esse país seguirá sendo um país subdesenvolvido, cumprindo funções específicas nesse sistema capitalista global. Isso não é, a nossa situação não foi criada por acaso e nem foi um engendro fácil. Criar um país atravessado pela desigualdade, a desigualdade de classe, a desigualdade racial e a desigualdade regional, não foi uma operação simples. Isso demorou 500 anos. Ter noção dessa densidade histórica e ter noção de que nós participamos de um sistema global chamado capitalista e, portanto, dentro de uma totalidade, demorou muito tempo para aqueles que estavam dedicados sobre esse tema chegar a essa conclusão. Chegar à conclusão de que nós fazemos parte de um sistema global, que é o sistema capitalista, porém não estamos no centro do sistema, estamos na periferia do sistema. E que esse centro e essa periferia formam uma totalidade que funciona com muito mais precisão do que qualquer relógio suíço, que, segundo a ideologia europeia, é o aparelho que melhor funciona no mundo, um relógio suíço. Eu acho que é falso. Mas, de qualquer forma, todo mundo diz, funciona como um relógio suíço. Eu não sei se os relógios suíços funcionam bem. Eu nunca tive um relógio suíço, eu nunca morei na Suíça. Então, tenho imensa desconfiança disso. Mas, de qualquer forma, esse sistema funciona à perfeição. E é preciso entender essa lógica. E para começar a desvendar essa lógica, foi que os cientistas sociais latino-americanos começaram a discutir a nossa condição, a condição de um país dependente. Começaram a estudar, a se debruçar sobre essa especificidade e fazer perguntas muito simplórias e muito difíceis de responder. Por que temos tanta pobreza? Por que há tanta desigualdade? Por que há tanta violência? Por que se mata tanto num país como o Brasil, num país como o Peru, num país como o México? Tem que explicar isso. Por que tem essa matança? Por que tem tanto crime ambiental? Por que os tribunais funcionam de maneira muito clara como um corte de classe? Os tribunais, a Corte Suprema no Brasil. Estou falando da Corte Suprema. É um escândalo como ela funciona. Ela funciona para os ricos. O Poder Legislativo funciona para os ricos. Os governadores funcionam para os ricos. Para os ricos, para os poderosos, para os capitalistas, em última instância. Então, nós temos que explicar isso. Por que é assim? Porque isso também ocorre nos países centrais. A Corte Suprema dos Estados Unidos não está cheia de doutos magníficos que em cima de uma imparcialidade e buscando... Funciona para os monopólios. Mas nós vamos observar que, a despeito disso, nos Estados Unidos não tem a desigualdade social que nós temos nos países periféricos. Nos países europeus do centro não existe a desigualdade social que nós temos na periferia asiática, africana ou latino-americana. Então, nós temos que explicar por que existe essa especificidade. Por que isso funciona assim? Os cientistas sociais se debruçaram sobre esse tema. E eu digo, não foi fácil chegar às conclusões que eu quero expor aqui. A primeira delas, que os cientistas sociais disseram, olha, não existe, os países latino-americanos não são países em vias de desenvolvimento.
o subdesenvolvimento que nós nos encontramos não é um trecho necessário do caminho para o desenvolvimento. Não é. Os cientistas sociais na América Latina começaram a pensar isso e descobriram que esse sistema funciona com um centro e com uma periferia. E aí começaram a dizer, bom, se isso é assim, é uma totalidade. No momento em que nasceu o centro, já nasceu uma periferia. No momento que, por exemplo, a Inglaterra fez a Revolução Industrial, digamos, concluiu 1830, o Brasil estava superando o sistema colonial e se tornou um país soberano do ponto de vista político e dependente do ponto de vista econômico. O mesmo sistema. Lá na Inglaterra, abolindo a escravatura, aqui mantendo até 1888, mantendo no Império, quer dizer, não foi uma república, como vocês sabem. Então, lá no centro, a Inglaterra já não tolerava mais o trabalho escravo, aqui a economia estava funcionando a plenos pulmões com o trabalho escravo. Todo o período colonial é impensável sem o trabalho escravo. E mesmo a permanência, depois que o Brasil se torna independente em 22, e os demais países latino-americanos até 1825, aqui a escravatura permaneceu. Mas não permaneceu porque os homens aqui são piores do que os ingleses, porque os ingleses são muito ruins, são despóticos, são criminosos, como vocês podem ver na história. Os franceses são horrorosos, os governantes da França são verdadeiros gangsters. E nos Estados Unidos também, essa gente não está brincando. Essa gente não está brincando, veja o que eles estão fazendo no mundo árabe. Isso não é uma brincadeirinha qualquer. Isso é massacre bem pensado, todos os dias. Todos os dias. Uma violência sistemática pensada desde o Estado. Os latino-americanos não criaram, depois e mantiveram a escravatura e instituições terríveis que nós tivemos aqui, e as cortes, e os tribunais, e a legislação social, etc., porque eram mais malévolos do que são os europeus. Não, porque aqui se funciona desde uma determinada forma. A vida aqui dependia de que funcionasse assim. As forças materiais levaram e criaram esses homens malévolos, esses homens que sabiam pensar, e não só pensar, atuar em consequência. Então, pensar essa especificidade não é uma operação convencional e simples. Os cientistas sociais da América Latina descobriram, depois de muito trabalho, que nós não éramos subdesenvolvidos a caminho do desenvolvimento. Veja, essa conclusão, que deitou raízes na sociologia, na economia política, na ciência política latino-americana, ainda é desconhecida por um monte de gente que pensa que o Brasil estava, durante o governo do Lula, em particular, deixando a condição de ser um país pobre e subdesenvolvido. Tinha muita gente que estava se iludindo, claro, com um jargão que não é nem conceito, quando ficavam falando essas coisas. O Brasil agora é um global player, quer dizer, uma ignorância abissal, é uma coisa de muita burrice junto. É burrice com má fé. Quer dizer, ideologia, em termos de ciência política. O Brasil continua sendo um país dependente e periférico durante todo esse período. E superar essa condição não é algo simples. Para você ver que não é tão difícil que a China está desde 1949, desde que que Mao Tse-tung dirigiu a Revolução Chinesa, mas, sobretudo, desde 1971, 72, fazendo um processo de industrialização que, segundo a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, num relatório que eu li essa semana, é o processo de industrialização mais intenso da história da humanidade, não tem outro. Supera, inclusive, em magnitude, obviamente, aquele que a Inglaterra produziu. Teríamos que discutir um pouco disso. Mas, veja, ela mesmo fazendo isso, ninguém está dizendo que a China é um país desenvolvido. Imagine os países latino-americanos que comportaram e abrigaram nesses últimos 30 anos uma regressão econômica, política, social e intelectual gigantesca, cultural gigantesca. Então, a primeira percepção dos cientistas sociais latino-americanos foi precisamente entender que nós não éramos um país em desenvolvimento, em vias de desenvolvimento, éramos países dependentes. E éramos dependentes porque éramos periféricos.
E éramos subdesenvolvidos porque éramos dependentes e periféricos. E fomos criados como país dependente e periférico no mesmo momento em que a Inglaterra se afirmou como a potência hegemônica na Europa e se transformou naquilo que Marx chamou no Capital como sendo a oficina do mundo. Criou a grande indústria, a indústria moderna. Esse é o ponto inicial. Não foi fácil chegar a essa conclusão. Durante muito tempo aqui se pensava que se pensou que os países latino-americanos eram países feudais, que nós tínhamos uma certa feudalidade, tal como os europeus tiveram. E nós nunca fomos países feudais, nunca tivemos aqui, ainda que tivesse o que o José Carlos Mariátegui, esse marxista peruano, de forma muito brilhante, nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, chamou de uma feudalidade. Existia no Peru, por exemplo, uma feudalidade. Nós já sabíamos, depois desses estudos, que a despeito disso, a natureza do nosso funcionamento era todos os nossos males não derivavam da falta de capitalismo, mas precisamente porque éramos um país capitalista. E precisamente porque éramos um país periférico. Mas vocês podem ver, todos os dias aí, eu nunca esqueço isso, quem lançou essa consigna no Brasil de maneira pública foi o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, já morto, um sujeito que foi valente durante a ditadura, depois era um tucano, né, um sujeito do PSDB, e ele já tem que dar um choque de capitalismo. A ideia era dar um choque de capitalismo, porque o que falta aqui é capitalismo. Nós temos essas condições de pobreza, atraso, desigualdade, corrupção, etc., porque falta capitalismo. E, de fato, todo o discurso da classe dominante é que tem que dar choques permanentes de modernização e fazer políticas modernizantes o tempo inteiro. De tal forma que a categoria fundamental que habita a cabeça de quase toda a classe dominante e grande parte dos setores das classes subalternas é a ideia de que o Brasil tem que ser moderno. E para modernizar ele tem que dar choques de gestão, choque de capitalismo, fazer modernizações sucessivas. O que a gente observa ao longo do tempo e que o pensamento crítico latino-americano captou com muita precisão? É que após cada onda intensa, por mais forte, por mais sistemática, por mais elaborada que tem sido de modernizar os países latino-americanos, é um esforço de Sísifo. Chega lá, depois cai e tem que voltar tudo de novo. O que fez Juscelino Kubitschek? Uma onda devastadora de modernização. Capital externo, fez Brasília, etc. E o Brasil continuou sendo o quê? Um país subdesenvolvido e dependente. Depois disso veio uma ditadura, 21 anos, um brutal processo de modernização, investimento externo, controle da força de trabalho, processo intenso de modernização, faz tudo isso, acaba a ditadura, o que nos defrontamos? Com os mesmos problemas, ampliados. Pobreza extrema, violência, caos urbanos, etc., etc., atraso científico e tecnológico. E acaba tudo isso. Vem um projeto chamado neoliberal, que muitos entendem como neoliberal. Faz um intenso processo de modernização, reforma do Estado, privatiza, muda a legislação, abre o país para a cultura estrangeira e faz um conjunto de obras de infraestrutura, vincula mais a economia nacional com o mecanismo de acumulação mundial e, no final de tudo, o que encontramos? Com um país atravessado pela desigualdade de classe, a desigualdade regional e a desigualdade racial. Continua posto ali. Cada onda modernizante, por mais intensa, por mais bem elaborada, com a assessoria do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Fiesp, da FEBRABAN, da Confederação Nacional da Agricultura, após cada processo intenso, o que nós observamos? O Brasil continua efetivamente com os mesmos problemas, que são os problemas típicos de um país subdesenvolvido. Alta taxa, violência terrível, os dados de homicídios no Brasil são gigantescos, a crise urbana é insuperável, a qualidade da educação é péssima, o atendimento de saúde é terrível, o problema da corrupção se intensifica cada dia mais nas estruturas de Estado, as cortes funcionam exclusivamente para a classe dominante, os salários não melhoram, a distribuição da riqueza dá uma movida milimétrica, e o sistema político não funciona na sua representação, e nós nos defrontamos com os mesmos problemas. Isso significa que as estruturas do subdesenvolvimento da dependência não
podem admitir mudança dentro da ordem. Então, por mais intenso que sejam esses processos de modernização, geralmente vindo de fora, por mais intensa que seja o processo de privatização, por maior que seja a participação do capital externo, por mais intensa que seja a ampliação do latifúndio, por maior que seja uma reforma trabalhista destinada a criar as condições para a acumulação de capital, após cada um desses processos, o Brasil se defronta com o fato de que as estruturas do subdesenvolvimento continuam se reproduzindo. Antes de desenvolvimento, o que a gente chega à conclusão é aquela impecável fórmula de um pensador genial que andou pela América Latina, visitou o Brasil, visitou Florianópolis, inclusive, que se chama André Gunder Frank, que disse que ocorre aqui, antes do que desenvolvimento, o que nós temos no Brasil, nos países latino-americanos, é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. No que diz respeito à questão da dependência, me parece que é importante entender que a economia capitalista mundial ela tem uma lógica de funcionamento que faz com que algumas economias tenham maior grau de autonomia do seu poder de decisão sobre a implementação de estratégias de desenvolvimento e política econômica e outras têm menos. Isso, grosso modo, é o que se chama de as primeiras de economias centrais e as segundas de economias dependentes. Então a primeira clivagem é essa. Uma economia sociedade dependente é aquela que não tem maior poder de decisão sobre o funcionamento da lógica da economia mundial e, portanto, depende de como essas decisões e políticas implementadas são tomadas pelas economias centrais. Isso é o que definiria uma condição dependente. Para tentar entender essa condição dependente, também, a grosso modo, desde os anos 60 para cá, se conformaram, digamos assim, duas grandes vertentes teóricas. Uma delas, mais associada ao que se chama de vertente weberiana, tem algo a ver com a teoria do Estado em Weber, que é a característica, por exemplo, do livro clássico do Enzo Faleto, do Fernando Henrique Cardoso, que entende que essas economias dependentes, embora dependam do crescimento da economia mundial e de como é que está o mercado do crédito internacional, dependendo da conjuntura, podem implementar políticas econômicas de forma a se acoplar a essa dinâmica da economia mundial e, de alguma maneira, como se fosse crescer a reboque dessa economia central. A outra vertente, que é a vertente marxista, entende de maneira dialética, ou seja, tenta perceber as contradições do funcionamento da economia mundial. E, portanto, o que essa vertente mais marxista entende é que essas economias dependentes, quanto mais se acoplarem, quanto mais aprofundarem a dependência em relação às economias centrais, mais os mecanismos de dependência, que nada mais são do que transferência do valor produzido por essas economias, mas que é apropriado nas economias centrais, seja intensificado e aprofunde a situação de dependência. Então, basicamente, essa clivagem entre as duas. O Brasil chegou ao ponto de inventar um neodesenvolvimentismo com desindustrialização, que é uma coisa maluca, né? Daqui a um tempo eles vão estudar isso como uma loucura brasileira, né? Então essa é uma primeira questão. A segunda questão é a seguinte: e a realidade? Eu acho que a realidade ela fica clara, né, na forma como a população sente concretamente o que está acontecendo. E se houve alguma ilusão em relação ao desenvolvimentismo, e eu acho até que houve, porque o crescimento é a ideologia do subdesenvolvimento, e enquanto tem algum crescimento, as pessoas têm a esperança de que a vida amanhã vai ser melhor e procuram se acomodar dentro do sistema. Bom, isto começou a fazer água em 2011 e em 2013 o barco já tem um rombo de água e está afundando. Então não adianta a propaganda dizer que as coisas vão bem se o povo concretamente se manifesta dizendo que as coisas vão, não é que vão mal, vão muito mal. Então, eu acho que, digamos, o resultado desta onda de modernização dos padrões de consumo são pífios acontecendo. Mas a nossa intelectualidade não entende e nega, na esperança de que de tanto negar acabe, digamos, neutralizando a crítica. Eu acho que não. Acho que essas análises nacionais e com os indicadores convencionais de PIB não conseguem entender onde é que está a geração de valor e a apropriação do valor, mas o que é claro é a política dos desenvolvidos. A política deles nós vamos fazer uma nova rodada de inovação, vamos tentar ocupar espaços para
prolongar, evitar uma desvalorização precoce da nossa capacidade instalada às custas das economias mais fracas, né? Qual é a estratégia deles? É ter o monopólio do valor adicionado e jogar produtos de baixa conteúdo tecnológico para a periferia. Os industrializados estão indo para a China e o resto vai para o resto da periferia, e nós estamos no resto da periferia. Então, em suma, a impressão que eu tenho é que nós não temos nem competitividade dinâmica para enfrentar a onda de inovação que vem, nem suficiente competitividade espúria para enfrentar a China. O que quer dizer que nós vamos para a terceira divisão. Essa ideia liberal aqui no Brasil, isso tem uma aceitação que no meio acadêmico, que seria mais espantoso, que mostra como o meio acadêmico está peleado com a inteligência. É o fato de que os Estados Unidos estariam não preocupados com a América Latina, que estão preocupados com o Oriente Médio, como se para os Estados Unidos o cobertor fosse curto, fecha, cobre o pescoço e descobre os pés. Ora, um país como os Estados Unidos tem recursos para aplicar sua dominação no planeta, na África, Ásia, América Latina, Oceania. É completo isso. Não? Essa ideia, na verdade, não é falsa, ela é uma ideologia. E ela, na verdade, quer que os Estados Unidos, os liberais aqui sempre dizem isso, na verdade querem um tratamento prioritário. Por outro lado, eu diria que não se trata de considerar a América Latina o pátio dos Estados Unidos. A América Latina é uma área estratégica para os Estados Unidos, como recursos naturais, como força de trabalho, na luta pela ascensão da hegemonia contra a China, contra a Europa, contra o Japão, contra a Rússia, etc. A América Latina é estratégica, por isso que eles cuidam isso milimetricamente. Nós não cuidamos tanto quanto os Estados Unidos cuidam, isso em termos intelectuais, políticos, etc.